Olá, internautas do Jornal Diário de Caratinga. Nós começamos aqui mais um bate-papo através do Diário Cast, recebendo aqui hoje a deputada Leninha do Partido dos Trabalhadores. Estou aqui também com José Horta, nosso editor. Leninha, uma boa tarde para você. Muito obrigada desde já pela presença aqui no Diário de Caratinga. Seja extremamente bem-vinda aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo e José Horta, e aos ouvintes que acompanham também o Diário Cast aqui de Caratinga. É uma alegria estar aqui, uma alegria muito grande, inclusive hoje porque é aniversário da nossa vereadora Juliane. A gente queria aqui desejar saúde, paz, muitas felicidades para ela. E a gente também gostaria de mandar um abraço para a Vera, né, nossa amiga Vera daqui de Caratinga. Isso. Deputado, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, qual que está sendo o seu relacionamento com Caratinga, como começou e também da sua história como deputada. A gente estava lendo alguma coisa, claro, você é professora, sindicalista, né? Atualmente está no mandato de deputada na Assembleia Legislativa e a primeira deputada pelo PT, a primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa, é isso mesmo? É isso, Paula. Nós provocamos um pioneirismo na política de Minas Gerais, depois de 200 anos de parlamento. É a primeira vez que uma mulher negra, daquelas que veio de baixo para ocupar a política, assume uma cadeira muito importante. Não é só assumir de forma figurativa a vice-presidência. Nós estamos lá também para intervir nos processos internos da casa, para também decidir mais diretamente nas decisões do Parlamento Mineiro. Eu estou no segundo mandato, eu fui reeleita, a minha região de origem é o norte de Minas, mas nós temos muitas pautas que perpassam as fronteiras geográficas. Então a gente está aqui por Minas Gerais, né? Inclusive com uma parceria muito importante com o deputado federal Patrus Ananias, que é conhecido de vocês aqui de Caratinga. E a gente tem procurado fazer a prática da melhor política, espelhando também em mandatos participativos, democráticos e populares, entendendo que a nossa participação enquanto mulheres é fundamental para fazer mudanças também na política. Sim, é uma pergunta. Dentro desse pioneirismo que chama a atenção, é o seguinte: a primeira mulher negra a ocupar esse cargo, né, de vice-presidente. Por que só agora? Por que o Brasil tem tanta essa dívida com os seus povos? Nós temos um país, né, patriarcal, marcado pelo machismo, pela misoginia, muitos daqueles que acreditam que nós não podemos estar neste lugar. Então, assumir este lugar é assumir também um compromisso daquelas que nos antecederam. Muitas mulheres lutaram pela política de Minas Gerais, né? Se a gente for olhar a história da Inconfidência Mineira, as mulheres que estavam por trás, naqueles processos da Inconfidência Mineira. As mulheres do Babarenga Peixoto, que assim, praticamente era o alicerce dele, embora ele era um perdulário, uma coisa assim. É verdade. Então, a gente tem muitas histórias de mulheres que lutaram muito antes da gente. Então, a gente tem uma dívida histórica com as mulheres do Brasil, do mundo, enfim, e de Minas Gerais. E durante muitos anos nós ficamos refém, né? Se não me engano, lá para o século XVIII, que a gente começou a pelo menos ser enxergadas no ambiente da política. Só em 1942, se não me engano, nós tivemos direito a voto, ser votados. Né? 32, isso. Eu sou ruim nos números da história, 32, mas é só para lembrar que é uma história bem recente, né? Nós estamos falando. Não tem nem 100 anos ainda. Isso, é uma história bem recente. E eu penso que ainda há muito preconceito sobre a nossa capacidade de ajudar a fazer o debate político e sobre a nossa presença, que é tão importante. Eu sempre digo que, às vezes, nas prefeituras, nos governos, as pastas que nos dão sempre são ligadas ao afeto e ao cuidado. Sim, a gente assistência social, assistência social, educação, saúde, né? Às vezes e tal. A gente veio para dizer que isso é importante, mas a gente quer discutir orçamento, queremos discutir o dinheiro público, inclusive a destinação desse recurso público, para a gente cuidar de gente, né? O asfalto é importante, o prédio, mas as pessoas são mais importantes. Eu percebo que até hoje existe uma questão do machismo, misoginia. Eu me recordo que certa vez, em um determinado estado, uma mulher foi responsável durante um certo tempo pela segurança pública. Eu não tenho rede social, mas recebo algumas coisas, ironizando o fato de uma mulher ser responsável pela segurança pública, como se ela não tivesse capacidade, pelo fato de ser mulher, não tivesse capacidade, né, de ser responsável por isso. Basta lembrar, por exemplo, né, concorde ou não, com George Walker Bush, a Condoleezza Rice era uma pessoa assim, do mais alto nível, assim, né, cuidando da segurança nacional. De um país que de primeiro mundo, vamos dizer assim, você pensar que é um cargo alto posto, de um país que determina a geopolítica no mundo, né? A partir dos Estados Unidos, você também comandar guerras ou não,
no restante do mundo. Então eu penso que tem a ver com isso. A gente demorou muito a chegar, nós estamos chegando, temos muito a fazer, já tem muita conquista, mas nós queremos assumir esse lugar, inclusive abrindo as portas para que outras mulheres possam assumir. E é isso que a gente quer mostrar, a nossa capacidade, a competência, inclusive a nossa alta capacidade do diálogo, da concertação na política, é manter a serenidade, a ternura, mas manter a radicalidade necessária para os enfrentamentos que são necessários. É como diz a Carolina de Jesus, a gente tem um medo no ar, mas a gente não usa o medo, principalmente na política. Precisa ter muita coragem, ter postura, ter posicionamento, ter lado. Então eu creio que nós temos muito a fazer pela política no Brasil, no mundo. E eu creio que esse cenário vai mudar daqui, né? Tem mudado e provavelmente mudará daqui para frente. Deputada, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o seu foco de trabalho, agricultura familiar, os povos negros. Eu estava olhando também a comunidade LGBTQIA+. Queria que você falasse sobre essas frentes que você trabalha. Então, nós temos um mundo diverso, plural, Minas Gerais também, provavelmente Caratinga também. Sim. Então, uma cidade que às vezes não enxergou a comunidade LGBTQIA+, não enxerga as comunidades de religiões de matriz africana, provavelmente os terreiros, as casas de Umbanda sofrem ainda perseguição, preconceito e tal. Né? Então, nós precisamos entender que a cidade onde a vida acontece, porque lá no parlamento é muito fluido, a gente faz leis, a gente fiscaliza, mas a vida acontece aqui em Caratinga, em cada comunidade, em cada bairro, em cada morro, em cada lugar da cidade. E é nesse lugar que a vida acontece é que está presente essa comunidade LGBTQIA+, que também sofre preconceito, os terreiros, as casas de Umbanda, enfim. Nós estamos falando de uma nova política que precisa enxergar essas pessoas que foram invisibilizadas pelo preconceito, né, pela perseguição. E é isso que a gente quer discutir, uma cidade que inclua todos nós. A cidade tem que caber todo mundo, inclusive nessa pluralidade, inclusive nessa diversidade, é que a gente precisa, pelo menos, ter o respeito. Não tem mais espaço para o preconceito, não, né? Não existe, né? Mas no mundo que nós estamos vendo hoje, assim, eu acho que do cenário político nacional, as coisas estão muito evidenciadas, né? O racismo, principalmente no futebol, que a gente acompanha, mas o racismo na educação, na saúde, enfim, nós estamos falando de um processo que ficou muito mais evidente nos últimos anos no Brasil. Parece que as coisas estavam escondidas, assim. Eu não sei se eu vou ser bem interpretada aqui ou não. Às vezes, muitas pessoas têm vergonha, têm receio de dizer aquilo que pensam. Mas a partir do momento que encontra alguém que pode ser seu porta-voz, ou então a questão da internet, onde vai ficar oculto, então eu começo a destilar esse tipo de coisa. Eu me recordo, sempre a gente fala isso aqui num programa que tem Notícias do Tiro, no final dos anos 80, conversando com um amigo meu, né, que inclusive é petista, a gente falando, rindo da situação, esse tal de Jean-Marie Le Pen na França, a França da idade, o país da igualdade, liberdade, fraternidade, sabe? O povo vai entrar nessa de cara totalmente preconceituoso. Eu lembro que na entrevista dele, ele falou assim, de brasiliano, né? Os brasileiros que vêm através de Portugal para cá vão acabar com isso. Assim, ninguém vai entrar nessa. E olha, os últimos, ele chegou e para um segundo turno, né? Até que eu perdi com o Jacques Chirac, e agora a filha dele que tenta dar um banho de loja no partido, mas não, vai toda aquela situação. Então a gente imaginava que esse tipo de discurso estava abolido, nunca mais ia acontecer. A gente percebe principalmente na Europa isso crescendo bastante, e justamente esses radicalismos, eles escolhem um grupo, no caso da Europa são os imigrantes, né? E aqui no Brasil, no caso, seriam as minorias, que serve para a base do discurso dele. E outra coisa, o que a senhora acha ultimamente dessa questão de internet, que determinados políticos dizem, a questão, parece que tenta estabelecer aquele termo pânico moral? Nós estamos num momento da pauta moralista, identitária, né? Nós estamos falando você não discute num alto nível, por exemplo, nós mineiros que já tivemos JK como grande estadista, até o Tancredo Neves, enfim, nós estamos falando do Itamar Franco, enfim. Nós estamos falando agora de personagens na política que estão muito baseados nas redes sociais, nas pautas moralistas e identitárias. Sim. Então, assim, a gente lamenta profundamente, porque a boa política é aquela que, mesmo que nós tenhamos divergência, mas mantém um nível de diálogo e debate a uma altura de que o cidadão merece. E hoje o que a gente acompanha não é isso, né? Infelizmente nós estamos falando, né, de senador que gosta muito de rede social, de deputado federal que foi mais votado do país, que também gosta muito de rede social. Então a boa política é aquela que a gente, no campo da divergência, constrói o diálogo e pontes para a solução dos principais problemas da população. E é isso que a gente não está vendo mais em Minas Gerais.
E é essa coisa do não político que tomou conta, né? Sim, Das verdade. várias disputas eleitorais do Brasil afora. Isso é grave e é uma ameaça à democracia. Porque eu acho que o mais grave disso tudo é ameaçar uma democracia Sim. tão jovem como a nossa. Uhum. Que a gente vê um movimento lá na França, por exemplo, esse último, né? Que de fato tem que ter inteligência política, fazer um mapa, né, da geopolítica no país para tentar unir as forças contra as ameaças à democracia. Eu acho que o Macron viu uma coisa que ninguém viu. Tá? Isso eu também achei que ele foi muito inteligente. É porque pra- quando ele tomou aquela atitude, eu critiquei. É. Cara, esse cara tá doido. Né? O Tsunaki vai fazer o mil da Grã-Bretanha e vai levar uma lenhada do caramba. É, e o dele verdade. deu certo. Deu certo. E é isso que nós precisamos, da inteligência política para enfrentar, né, os verdadeiros sujeitos políticos que ameaçam a democracia no Brasil. E é isso, baseado inclusive em muito fake news, Sim. os usos, estou falando indiscriminados das redes sociais, enfim, é um mecanismo utilizado por eles que a gente considera que era importante a gente usar as redes sociais para a boa prática da política, com a verdade, com o esclarecimento. Infelizmente, não é isso que a gente acompanha no Brasil. Deputado, sobre a agricultura familiar, que a gente comentou agora há pouco, como é que tem sido esse trabalho? Então, eu venho de uma trajetória ligada à agroecologia, né, com um debate muito claro de produção de alimentos com comida de verdade, sem agrotóxicos. Nós estamos falando em tempos de mudanças climáticas, que é um tema muito atual. Isso tudo tem a ver com o que a gente já falava há 30 anos. Não dá para envenenar o solo, não dá para envenenar a água. E Minas Gerais é um país que tem envenenado suas águas, inclusive com os resíduos da mineração. Né? Você tem contaminação de mercúrio, de chumbo, você tem um alto índice de contaminação até hoje na bacia do Rio Doce, lá na região de Brumadinho, enfim, as pessoas estão consumindo água. Nós fizemos uma audiência na Assembleia Legislativa de Minas no ano passado, que a Fiocruz fez exame de sangue em várias crianças, entre adolescentes, né, de 8 a 15 anos. O grau de contaminação de arsênio é muito pesado, de chumbo, de mercúrio. Então nós estamos falando de um contexto que é preciso repensar o desenvolvimento do Estado. Eu penso que a gente tem outras alternativas. A agricultura familiar com a agroecologia é um mecanismo que pode integrar no turismo de base comunitária, é um mecanismo que integra no cooperativismo, de produzir alimento saudável, aquilo que você coloca na sua mesa enquanto você produz aquele alimento e que você leva para a feira, levando saúde. Nós temos uma prática que eu, inclusive, venho discutindo com a questão das emendas parlamentares, que é com relação à saúde. O dinheiro da saúde nosso não é para prevenir nem promover saúde. Para remediar. O dinheiro só vem para ambulância, para hospital, para comprar aparelho, para comprar remédio. Interessante, a gente percebe o seguinte, em algumas cidades que não tem estrutura, qual o recurso para a saúde? A ambulância, para tirar aquele paciente dali e levar para um centro maior. Porque naquele local de resíduo ele não consegue ser tratado. E promoção é ter uma boa prática e orientação sobre segurança alimentar, é uma boa prática de esporte, é cultura, isso tudo faz parte da boa saúde. Então a gente quer um país onde a gente possa ter pessoas com verdadeira saúde, né, lá no seu local. Então, se a gente pensasse um caminho da atenção primária, como aquela atenção de fato de promover e prevenir doenças, a gente não teria tanto gasto com o deslocamento de pessoas, com o tratamento de alta complexidade, né? Então a gente é a mesma coisa do sistema de segurança. Nosso dinheiro só pode comprar um carro de polícia militar, colocar no presídio. Não dá pra gente investir tanto na prevenção ao crime, ao mundo das drogas. Nós precisamos fazer uma reversão na política, que é nesse sentido de o dinheiro vir numa ação mais preventiva de promoção da vida, do que nessa questão, né, da doença, da morte. Sim, e da a partir prisão. do momento também, até como gestor público, pela questão da criminalidade, fala, né, que o cidadão deve ter arma, ele assume a total incompetência dele em gerir a segurança pública. Eu penso dessa forma também, que a gente ouve muito discurso nesse sentido nos últimos anos. Claro, eu penso que também a segurança pública não é uma responsabilidade só do prefeito, do município. Tem que ter uma grande rede articulada com o Estado e com a União e com outras instituições que trabalham no campo da paz, né? Para que pudesse fazer. Eu falo que a cidade saudável e sustentável é aquela que essa rede se articula para o bem comum das pessoas que mais precisam do Estado e do dinheiro público. E que a gente precisa fazer essas articulações para poder ser uma cidade de referência, né? Caratinga sem violência. Caratinga sem violência contra as mulheres, que nós somos muito violentadas. Caratinga sem criança abandonada. Caratinga é a cidade como referência de um lugar bom para se viver. Sim. Por isso que tem que ter uma maturidade para fazer um bom arranjo, um bom debate político para construir esse lugar. E agora é uma oportunidade esse ano de construir esse lugar, né? Sim, e a questão que trabalha bastante, o cooperativismo, né? Quais são as ações que a senhora é fundamental para essas pessoas terem mais dignidade através do cooperativismo? Primeira lição, como eu vim de uma família pobre, daqueles que veio de baixo, eu sempre aprendi que
Isolado, ninguém é capaz de fazer muita coisa. Nós temos que ter uma ação coletiva. E essa ação não é só no discurso, é na prática, inclusive superando vaidades, Sim. superando aquelas coisas de interesse pessoal e pensando Sim. no coletivo. Então, a primeira coisa é isso, o ato cooperado é quando você se junta a outros para enfrentar determinados problemas e achar soluções para aqueles problemas, não basta só identificar os problemas, né? Então, eu penso que a primeira coisa é isso, o tema que te move, ou a preocupação que te move, você, a partir daquilo, procurar outras pessoas que se alinham com essa preocupação, enfim, com aquela demanda, para formar um grupo que começa pequeno, depois vai alargando, para fazer uma incidência mais, dizer assim, mais... não só propositiva, mas resolutiva com os problemas. Então, para mim, é você enxergar que é com o outro que você resolve os problemas, seja da questão da limpeza urbana, com, né, catadores e catadoras de materiais Sim. recicláveis, seja da agricultura familiar, seja dos grandes negócios também. O ato cooperativo vale para os pequenos, para os médios e para os grandes. Né? Nós estamos falando de uma forma de associativismo, né, de associativismo que ajuda a superar os problemas de forma mais coletiva. Deputado, eu queria saber também qual é a sua relação com Caratinga. Você perguntou isso. Se é a primeira vez que está chegando aqui. Parece que você já conseguiu recursos já para uma escola aqui do bairro das Graças. Como é que está sendo essa relação aí com o nosso município? Então, meu contato, eu tenho um contato muito forte na Igreja Católica, né? Eu sou católica, mesmo que a gente respeite todas as outras denominações, participo inclusive dos momentos dessas outras religiões, mas um trabalho ligado às arquidioceses, às dioceses, enfim, e contato com a vereadora Juliana, a gente conseguiu aportar um recurso para a Escola Estadual Isabel Vieira, que é um recurso para comprar equipamentos, é recurso para o caixa escolar, foi 80 mil. Mas em parceria com o Patrocinarias, que é nosso parceiro de dobrada, a gente sabe também que tem um investimento maior de mais de R$1 milhão aqui, que é aquela ideia da gente construir cidades saudáveis, da gente colocar um recurso público para melhorar a condição. E é claro que isso a partir de uma escuta, né? Não é a gente que está ou em Belo Horizonte ou Brasília que tem que saber o que é melhor para a cidade. Daqui que chega para lá, né? Daqui que tem que chegar para lá, quais são as demandas. E nós estamos abertos para ampliar essa parceria e fortalecer também nossa ação aqui para ajudar. Eu penso que essa é a nossa missão enquanto parlamentares de Minas Gerais. Sim. Emendas parlamentares, a senhora acredita que são importantes para o desenvolvimento do município? Infelizmente, nós temos visto que a maioria dos gestores tem sobrevivido de emendas parlamentares. É muito difícil você ter um prefeito ou uma prefeita hoje que não tem relação com as emendas. E elas estão cada vez mais, com volumes maiores, né? Se a gente pegar os volumes, o deputado estadual está com uma média de 23 milhões, então é um recurso considerável, mesmo com a parte que é obrigada a ir para a saúde e para a educação. E outra parte a gente pode utilizar de outras formas, apoiando investimentos, enfim, demandas de formação. Eu penso que a forma como foi construída a política no Brasil, inclusive no Congresso Nacional, não tem como retroceder. Eu penso que o nosso papel principal é fiscalizar, legislar, agora executar deveria ficar com o executivo, mas a forma como a gente sabe que muitos municípios têm sobrevivido ou têm desenvolvido um pouco mais a partir daquelas emendas. Então, como você tem uma representação territorial do Estado na Assembleia, então, normalmente tem uma cobertura, né, de todas as regiões, através dos seus deputados, com as emendas, para poder ajudar o serviço público e automaticamente a população. Perfeito. Mais uma questão? A questão é o seguinte, um ano eleitoral. São 853 municípios em Minas. Qual a projeção do PT na eleição dos seus candidatos? Bom, nós estamos... algumas regiões estão mais concentradas, né, o norte e o vale do Jequitinhonha, a gente vai ter um maior número de candidaturas ligadas ao PT na chapa majoritária. Sim. Nas demais, nós estamos ou compondo a chapa majoritária ou apoiando candidaturas alinhadas ao governo federal, que é importante a gente se posicionar agora para pensarmos em 2026. Então, o nosso mapa é um mapa que a gente tem procurado, na maioria dos municípios, ou compor a chapa, ou estar cabeça de chapa, ou também apoiando aqueles partidos que são base aliada do governo Lula. Sim. Então, na nossa perspectiva, são boas. É claro que a gente está entendendo que nós estamos na pré-campanha e é claro que muita coisa pode acontecer até as convenções. Mas é um bom quadro que a gente tem a nível de Estado. Sim, falando em capital, o Rogério Correia é o candidato do PT? Já tem uma coisa definida? Isso, já está definido e foi muito importante um gesto lá. A Bela Gonçalves, que era pré-candidata pelo PSOL, a Ana Paula pela Rede. Nós estamos vendo uma convergência, uma confluência das forças de esquerdas, porque a região sudeste é o único lugar que nós do PT estamos, né? São Paulo a gente não está concorrendo, Rio de Janeiro diretamente, né?
Rio de Janeiro também não, então Belo Deve apoiar o Horizonte, Paz no Rio de Janeiro. acredito que Belo sim. Horizonte é a candidatura do PT e eu creio que a gente tem tudo para confluir mais ainda aliados, né, nesse campo nosso para poder disputar a capital. Então ele é nosso perfeito. pré-candidato. Sim. Deputada, nós agradecemos, estamos chegando ao fim de mais um Diário Cast. Muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. Espero que você tenha mais oportunidades Vira Caratinga, né? de vir a Caratinga. É uma cidade que precisa mesmo de deputados que representem a nossa sociedade, né? Nós tínhamos deputado aqui da nossa região que trabalhava aqui por nossa região e ficava aqui. Hoje, nas últimas eleições, nós ficamos, né, Zé? Praticamente sem deputado para nos representar, da região. Conheça bem a região. Exatamente, da região que conheça isso. Então, espero que você venha e fique aqui mesmo para estar ajudando o nosso povo aí, o nosso município de Caratinga, e continue tendo sucesso no seu trabalho. Obrigada, Paula. Obrigada, Zé Horta. Agradeço vocês também que acompanham o Diário Cast. Mais uma vez, um abraço para Juliana, nossa vereadora, que aniversaria hoje. Parabéns para ela. Parabéns para ela. E eu também queria agradecer pela oportunidade. Eu creio que a prática da boa política pressupõe que os espaços de comunicação, os meios de comunicação possam se abrir para todos e todas, para a gente colocar nossas ideias, nossas pautas, demandas, enfim. Mas eu espero voltar outras vezes aqui em Caratinga, espero que eu possa, nosso mandato esteja lá à disposição da cidade, das demandas que vocês têm por aqui. E é isso que eu acredito, na força e na nossa capacidade de ajudar, que é a nossa missão também na política. Certo. Você acompanha então mais um Diário Cast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.